Quando essas portas se fechavam, você não era mais um homem livre na Rússia. Corpos mortos eram retirados do prédio todos os dias. Os corações das pessoas paravam, e não eram poucos. Era algo comum, porque as celas estavam superlotadas. Até a década de 1990, presos no corredor da morte eram executados aqui por tiros. Colocavam um tipo de saco na cabeça, não para humilhar, mas para impedir gritos. As execuções ocorriam à noite em uma cela especial que tinha outra saída para o pátio da prisão. Era chamada de saída para o inferno. Eles conduziam o detento para dentro. Ele percebia que não estava numa cela. Levavam-no um andar abaixo, um tiro na nuca, com a arma de serviço e pronto. Depois, o corpo era carregado pela porta. De manhã, a cama é dobrada e você fica em pé na cela. Isso é a prisão para você. Sobreviver ao confinamento solitário sem enlouquecer era considerado um feito, até pelos guardas. E ouvir o grito: "Diga ao povo que morro como ladrão." Até as celas comuns eram um inferno. Nos piores anos, abrigavam até 20 pessoas cada, e quando um adoecia, todos na cela morriam em pé. E tudo isso acontecia no centro de São Petersburgo. Este é Adilson, e meu episódio hoje é sobre como pessoas viviam e morriam na infame prisão russa, o Kresty. Você descobrirá quem foi enviado à ala psiquiátrica, como detentos eram torturados, quem ficou lá mesmo após a prisão ser transferida. Hoje vamos contar como era estar na famosa prisão Krosses de São Petersburgo. Se você olhar para as cruzes de cima com a ajuda de um drone, fica claro de onde vem o nome. A prisão consistia em 2 edifícios em forma de cruz com torres no centro, porque as torres eram para os guardas, que podiam ver todas as 4 alas diretamente. Embora quando a prisão foi inaugurada no final do século XIX, as pessoas achavam que foi construída em cruz por motivos religiosos, para que os presos refletissem sobre seus atos, pensassem em Deus e se arrependessem. Mas isso, claro, não poderia estar mais longe da verdade. O design era puramente prático, entendeu, né? Permitia que poucos guardas controlassem um número muito maior de detentos. Aliás, esse projeto foi depois replicado em prisões de várias outras cidades russas. Por exemplo, minha cidade natal, Samara, também tinha uma prisão chamada Cruz de Samara. Ela consistia em apenas um edifício em forma de cruz. Hoje, serve como dormitório para estudantes da Universidade de Medicina. Tecnicamente, em termos legais, as cruzes de São Petersburgo eram um centro de detenção preventiva. Então não exatamente uma prisão. Era um local de detenção para pessoas aguardando suas sentenças judiciais. Mas na prática funcionava como prisão, já que era um lugar onde as pessoas perdiam sua liberdade. Então é legítimo chamar o Kresty, ou cruzes, de prisão. Além disso, as pessoas esperavam por suas sentenças durante anos lá dentro. Originalmente, a prisão Kresty era muito bem equipada. Diferente de muitos edifícios do final do século XIX, tinha eletricidade e esgoto. A prisão foi projetada para acomodar 1.250 pessoas. Porém, nos anos 90, chegou a abrigar 16.000 detentos. Isso é 15 vezes mais que sua capacidade projetada. O mais próximo que consigo imaginar é o metrô de Moscou no horário de pico, onde só se move com a multidão. Na verdade, é uma sensação bem ruim que conheço, porque tive exatamente a mesma quando acabei detido na Bielorrússia. Senti exatamente o mesmo na prisão Okrestino, em Minsk. Havia tanta gente na cela que você não conseguia nem agachar, muito menos sentar. E tivemos que ficar lá em pé, como sardinhas enlatadas por muito tempo. Lembro que demorou um tempo até nos espalharmos pela cela e só então finalmente havia espaço para todos. Tipo, se você imaginar uma pessoa em pé, depois outra, e então todas deitam ao mesmo tempo. Foi assim que tínhamos que deitar para dormir. Isso nos mantinha aquecidos também, porque continuávamos como sardinhas, só que no chão. Enfim, vamos voltar ao Kresty. As duras condições de sobrevivência geraram regras muito rígidas. Quem as quebrasse, talvez nem sobrevivesse até o julgamento. Nosso repórter, Stan Gurianov, visitou esse local histórico único e conversou com ex-detentos e médicos do Kresty.
O inverno em São Petersburgo é, como esperado, terrivelmente frio. A temperatura é tipo 273 negativos, então nem entendo como algo se move por aqui. Mas as pessoas andam por aí e a vida continua. Estamos descendo um corredor escuro com celas dos dois lados, com as portas abertas. Cada porta é uma placa muito grossa de metal, que parece estar aqui desde que a prisão foi inaugurada. É equipada com uma fechadura enorme e uma pequena janela. Esta é a chamada escotilha de alimentação para passar refeições aos prisioneiros. As celas parecem exatamente como quando foram usadas e dão uma boa ideia de como os detentos passaram anos aqui durante seus processos judiciais. Havia 4 pessoas de cada lado da porta. Parece que eles até construíram pequenas prateleiras para si mesmos, e uma mesa, que também parece improvisada. Atrás das grades que protegem a janela há recipientes plásticos e trapos. E dá para ver que eram usados com frequência, e que os detentos os deixavam secando perto da janela. Havia algumas tomadas elétricas perto de um pequeno armário. Nestas celas, os detentos podiam ter uma chaleira e até uma televisão. Há mais algumas tomadas perto da entrada. No geral, tenho a impressão que os detentos foram simplesmente retirados por algum motivo e estão prestes a voltar. As celas parecem assustadoras, mas ao entrar, de forma inesperada e estranha, você sente que são realmente habitáveis. Você pode ver palavras cruzadas de alguém espalhadas por aí. Uma cela até tem alguns enfeites de Natal. Se você olhar bem ao redor, encontrará muitas pistas sobre como as pessoas viviam aqui. Um colchão de plumas no quarto da sua avó. Cama de penas. O jornal está datado de 15 de novembro de 2017. Foi quando o Crest foi transferido para a nova instalação em Copino. Mas sabe de uma coisa? Mesmo quase uma década depois, as celas ainda cheiram a tabaco e suor. Esse cheiro parece ter sido absorvido pelas paredes, e nenhum ar fresco consegue eliminá-lo. Antigamente podiam ter até 20 pessoas em uma única cela. Viver nessas condições era pura tortura, sem falar na falta das necessidades mais básicas. Este é o jornalista Yevgeny Vishankov, que conhece tudo sobre este lugar em primeira mão. Ele passou 1 ano no Crest. E não fazia parte de sua pesquisa jornalística. Vishankov foi acusado de extorsão e estava detido aqui, aguardando sua sentença. Você entra e vê umas 10 pessoas aqui. É como pegar um ônibus no horário de pico. Você não entende o que está acontecendo. Então você só mora aqui e tudo fica bem. Vamos colocar assim. Todo mundo tem uma cozinha. Todo mundo tem amigos. Então, imagine, você sentado na cozinha com seus melhores amigos. Tem TV, comida, celulares, geladeira, e precisa passar 1 ano nessa cozinha com seus amigos. Acho que você vai ter problemas em poucos dias. Mas aqui dentro, ninguém é seu amigo. Este lugar é para quem fez escolhas difíceis e coisas que poucos fazem. E geralmente são capazes de agir de verdade. A verdade é que Vishankov tem um diploma em estudos orientais pela Sant na Universidade de Petersburg, mas após se formar em 1985, ingressou na polícia para trabalhar em investigações criminais. Ele era, sem exagero, o detetive mais brilhantemente educado da União Soviética, com conhecimento de alemão, inglês, árabe e hebraico. Mas após a queda da União Soviética, Vishankov passou para o outro lado. Ele entrou para um grupo do crime organizado. A extorsão era a principal fonte de renda de muitas gangues naquela época. E assim, em 1992, Vishankov acabou no Crest. Mostrando sua cela hoje, ele parece não se incomodar com nada, e aliás, ele não reclama nem um pouco do tempo que passou na prisão. Esta é a cela 293. Cada um de nós lembra de alguns números para a vida toda. Pode ser um telefone, um endereço. O número que vou lembrar para sempre é 293. Porque um dia entrei aqui e disse: "Oi, pessoal." Tinha policiais, um investigador, um cara meticuloso, alguns sargentos, umas 8 pessoas no total. E um coronel do Ministério da Defesa, algo assim, todos da área policial.
Os presos? Detidos. A cela onde Yevgeny foi mantido era chamada de Xis, designada para ex-funcionários da polícia. Eles não tinham privilégios em comparação com os outros, eram apenas mantidos juntos por razões de segurança. Ouvi que ex-policiais são maltratados na prisão. Não, isso é pura besteira, completa bobagem. Maltratados? Nada disso. Ficamos numa cela e gangues nas outras. Mas sabe de uma coisa? Já conhecíamos metade deles. Então, o que poderia dar errado? Num lugar assim, tem que conviver. Alguém fica sem algo, você empresta. Alguém precisa de ajuda, você apoia. Comer comida líquida era um desafio. Para começar, os colegas de cela tinham que dividir uma colher e uma tigela. Traziam uma tigela grande de alumínio, com mingau, e uma colher para todos. Podia ser aveia ou painço, com ou sem manteiga. Era só isso que tínhamos. Uma tigela para todos e uma colher só? Sim. Sim. Ou revezava ou se virava. O que é chliapa? Chliapa é esse tipo de comida. Basicamente feita de repolho e batatas congelados. Um prato de peixe, se é que era isso, por exemplo. Não tinha cardápio, claro. Ninguém nos disse se era peixe, sopa ou qualquer outra coisa. Mas, por exemplo, quando serviam peixe, era só ossos. Ossos congelados, cozidos, até ficarem moles. Dava para comer, se você não tivesse escolha. Quando estive lá, eu não comia esse tipo de comida. O motivo era que a prisão tinha sua própria padaria. Você pode ver a chaminé daqui. Essa padaria fazia pão de centeio, que os detentos usavam para fazer souvenirs. Aquele pão era como massinha de modelar. Era muito macio e grudento. Faziam figuras com ele e pintavam para vender. Mas, se você comesse um pedaço, dava uma dor terrível no estômago. A comida da prisão era muito pesada. É difícil se acostumar depois de comer comida normal. Alexander Nevzorov acabou no Krest em 1999 e passou 1 ano lá. Ele foi acusado de 4 crimes, entre eles 2 casos de extorsão. Basicamente, ele era um cobrador de dívidas. Comecei trabalhando na polícia. Depois, pedi demissão. Abri meu próprio negócio. Nos anos 90, havia muitas trocas na Rússia. E eu trabalhava com cessão de dívidas. Era isso que eu fazia. Parte do meu trabalho era o que hoje fazem os cobradores de dívidas. Na época, era um trabalho como qualquer outro. Apertar por dinheiro para ser direto. Bem, não andava com bastão, nem matei ou bati em ninguém. Mas fui preso por extorsão. Alexander enfrentava mais de 10 anos de prisão, e naquela época, extorsão era respeitada pelos presos, o que garantia certos privilégios, como poder dormir à noite. Existe o turno do dia e o turno da noite. O turno do dia é privilegiado. Eles não dormem durante o dia, dormem à noite. O turno do dia também decidia quando as pessoas acordavam e quando todos iam dormir na cela. Durante o passeio, via a programação diária na torre central. Olha, 8h da manhã, exame físico, exercício até meio-dia. Tem até tempo pessoal das 19 horas às 21 horas. Mas como isso funcionava se as pessoas viviam em 2 turnos? A resposta é basicamente o que eu esperava. Ninguém nunca seguiu essa merda. Talvez décadas atrás, nos anos 30 seguiam, mas nos anos 90 nada disso funcionava. Então, como era realmente? Que horas você acordava? Tomava café? Você levantava quando acordava. É isso. Mesmo assim, havia algumas atividades, como banhos às quintas, caminhadas diárias de 1 hora e refeições. Tudo isso só era possível durante o dia, então estar no turno da noite era realmente muito difícil. As condições nas celas eram literalmente desumanas, e ainda por cima, a pessoa não podia dormir à noite, entende? E durante o dia, eles tinham que ir ao tribunal, ao advogado ou ao escritório do investigador, enquanto não conseguiam dormir direito à noite. Além disso, ninguém se importava se eles não tinham tempo para certas coisas, como ir ao banheiro, comer e coisas assim.
Mesmo assim, eles tinham que ficar de pé o dia todo, por exemplo, no tribunal. E no tribunal, eles tinham que fazer coisas. Tinham que sentar corretamente, se comunicar, insistir na sua versão, falar com o advogado, se defender de alguma forma. E como fazer tudo isso quando se vive em condições desumanas? A comunicação entre as celas acontecia constantemente. Ninguém sequer tentava esconder isso. Isso aqui é chamado de escotilha de alimentação. A escotilha deve ficar fechada. Durante as refeições, ela abre e eles servem o mingau, ou qualquer comida disponível. Mas detentos com certa reputação podiam manter a escotilha aberta o tempo todo. Por quê? Primeiro, você pode fumar. Segundo, você pode conversar. Uma escotilha aberta ali, outra aberta aqui, e assim por diante. Digamos que esta seja a cela 278 e aquela ali a 283. Você chega na escotilha e grita: 283. Alguém ali respondia e assim eles conversavam. Não sobre segredos, claro, mas eles falavam, mesmo sendo um lugar de isolamento rigoroso. No geral, o sistema de comunicação no CREST era muito bem desenvolvido. Se olhar com atenção, verá uma rede de fios brancos conectando as celas. Os fios eram chamados de guts e feitos pelos detentos com o que tinham: roupas, lençóis, linhas e até cabelo humano em casos extremos. Os detentos desenvolveram suas próprias técnicas de comunicação. Uma corda esticada de uma cela a outra era chamada de estrada. Eles geralmente faziam uma estrada jogando uma corda com peso ou gancho de uma cela para outra. Na cela receptora, amarravam nas grades, e depois disso, podiam passar bilhetes, comida, cigarros, qualquer coisa que passasse pelas grades da janela. Manter comunicação entre as celas era muito importante para os detentos, não apenas para o dia a dia. Por exemplo, cúmplices podiam se corresponder assim e coordenar seus depoimentos para o tribunal. Se as histórias coincidirem, mesmo em pequenos detalhes, fica mais difícil desmenti-las. Mas fiquei pensando, será que os guardas simplesmente nunca removiam essas estradas? Bem, tem 10.000 pessoas aqui. Claro que eles os cortavam todo dia. E daí? Dizem que fumar está sendo proibido em várias cidades russas, mas pegaram muitos fumantes? As vendas de cigarros caíram? Às vezes, os detentos precisavam se comunicar não só com celas próximas, mas com outras alas, usando tubos de jornal enrolado ou outro papel. Imagine, uma pessoa tinha que soprar um fio com um peso amarrado para que chegasse a uma janela específica em outro prédio e ficasse preso lá. Eles usavam esse método específico no CREST para enviar mensagens até para fora da prisão. Então, pessoas treinadas os sopravam, usando tubos especiais para levá-los para fora. Todas essas rotas de comunicação e conversas pelas escotilhas abertas nem eram consideradas infrações graves. E se você tivesse dinheiro, podia trazer quase qualquer coisa para sua cela para ficar mais confortável. Como eu já fazia parte do grupo e as pessoas me conheciam, tinha oportunidades abertas. Vamos colocar assim, quando entrei na minha cela, todos nos apresentamos rapidamente uns aos outros. Eu já tinha ouvido falar de alguns desses policiais, já tinha visto alguns antes. E eu disse: escute, não estou aqui pela polícia. Estou numa gangue há algum tempo. Então, pessoal, por que não melhorar nossa vida aqui? Precisamos de TV, um aquecedor elétrico, isso e aquilo. Então, comecei a dar conforto. Não porque eu fosse legal, mas porque era meu lugar. Temporário, minha casa. Alguns não têm oportunidades, e isso não tem jeito. Mas eu consegui, graças ao meu status, às minhas conexões. E assim, trouxemos tudo para cá. Tínhamos um espelho aqui, e talvez seja engraçado, mas até trouxemos alguns jogos, tipo pebolim, hóquei de mesa, aqueles pequenos, sabe? Não precisávamos de cartas, não era nossa praia. E eu mesmo não gosto de jogar cartas, mas tínhamos dominós e outros jogos de tabuleiro. Depois, conseguimos xadrez, damas e alguns bons livros para ler.
Alexander foi admitido no Crest em abril de 1999 e, com a chegada do verão, a prisão virou um verdadeiro inferno. Nem eram necessárias celas de castigo, porque as pessoas morriam nas celas comuns. Pararam de nos deixar manter as escotilhas abertas e era um verão muito quente, com todas as janelas seladas. Nunca abriam. Então tivemos muitas mortes. Então, no verão de 1999, corpos eram retirados do prédio todos os dias. O coração das pessoas simplesmente parava. Em alguns casos, por causa do clima, não apenas em alguns casos, mas essas não foram mortes intencionais? Não, mas não era só um punhado de pessoas, era algo comum, porque as celas estavam superlotadas. Não sei dizer quando era pior aqui, quando milhares sofriam, tanto presos quanto guardas, ou agora, com o lugar vazio, silencioso e escuro. Ainda é muito perturbador, sinceramente, e meio assustador. Todas essas grades, sabe? O Crest parece ser feito de infinitas barras de aço e concreto. E o cheiro aqui, me desculpe, mas é como merda misturada com muito suor e um odor forte, com bitucas de cigarro por cima. É isso. Bem, as pessoas sempre tentam se adaptar ao ambiente, mesmo sendo desumano, e os detentos se esforçavam para manter a higiene nas celas. Eles iam a uma casa de banhos às quintas-feiras, mas ninguém tinha mais que 5 minutos. E olhe para a cela novamente e imagine 13 pessoas nela. Você acreditaria que nessa jaula os detentos conseguiram tomar banho? Vamos te explicar como. Também quero dizer que as pessoas realmente se importavam com higiene neste lugar, porque sabe, se há 13 pessoas espremidas num quarto pequeno, mantê-lo limpo é crucial. E assim, as pessoas encontraram maneiras de se lavar e posso contar como fazíamos isso. Fizemos um chuveiro improvisado que era totalmente proibido na prisão, mas eles meio que fechavam os olhos para isso. Então, o que fazíamos era o seguinte: um de nós ficava em pé no vaso sanitário, outros o cobriam ao redor como uma cortina, e depois jogávamos água nele de cima. Assim, a pessoa podia tomar um banho de verdade, lavar a cabeça enquanto estava em pé no vaso. Pessoal, querem ser os primeiros a conhecer nossas novas aventuras e ver meus novos relatos? Inscreva-se no canal, ative o sino e deixe seu like. Talvez esteja cansado de ouvir isso, mas isso nos motiva muito a trabalhar e fazer episódios ainda melhores. Para ter comida boa na prisão e outros privilégios, era preciso ter um bom relacionamento com os guardas. Isso era resolvido com dinheiro. Se pagasse, eles traziam qualquer comida e bebida alcoólica que você pedisse. Havia uma certa ordem, e se algo estivesse fora do lugar na cela, ou algo acontecesse, o oficial de plantão chamava o guarda. Os guardas vinham correndo, expulsavam todos da cela e batiam com cacetetes, e ninguém se importava quem estava certo ou errado. Se havia instigadores, esses eram levados para o isolamento disciplinar. Está bem. Isolador de pena, em russo é chamado Karzer, que é uma palavra alemã. E na gíria das prisões russas, um poço. É uma cela de confinamento solitário, mas tem mais do que isso. Olha aqui. Você não vê a cama, o beliche, mas consegue ver essa coisa. Chama-se toco. A cama fica destrancada à noite e é sustentada pelo toco. Durante o dia, é dobrada. E o detido só pode ficar em pé ou andar. Nada mais. Não podem deitar ou sentar. E quanto a sentar no toco, não podem sentar, só ficar em pé.
Então podem ficar em pé no toco, mas não sentar nele? Correto. Simples assim. Você fica em pé ou anda, e é uma verdadeira tortura. A cela era brutalmente fria e não havia passeios diários para os punidos. Assim, você tinha que ficar ali em pé por 15 dias inteiros. Mas podiam estender a punição, adicionar mais 15 dias, depois mais. Nem todos aguentavam tal castigo, e para se aquecer à noite, rasgavam o colchão e dormiam dentro dele. O mais difícil é sempre nossa própria fisiologia. Não é sobre ser forte ou não. É sobre coisas inevitáveis. Quanto tempo você aguenta andar de um lado para o outro? Pense. Sempre dou exemplos do cotidiano porque são simples e funcionam. Digamos que você chega em casa após o trabalho. Em vez do habitual, entre no banheiro e comece a andar. 3 passos lá, 3 passos cá. Engraçado, né? Quanto tempo você acha que isso continua engraçado? Vou te dizer. Em cerca de 2 minutos. Após 5 minutos, você começa a perder a cabeça, e isso é só minutos. Depois de 20 minutos, vira uma tortura. De novo. Minutos. E estou falando de 15 e 15 dias. Vou ser honesto. Mesmo não tendo uma única alma no prédio agora, além de nós, eu não quis me trancar nessa jaula para sentir a experiência. Acredite em mim, já era assustador o suficiente mesmo com a porta aberta para o corredor. A única coisa pior que isso foi a cela de punição nos anos 1930. As camas não se abriam? Sim, elas se abriam, com certeza, não se preocupe. De manhã, a cama é dobrada e você fica em pé na cela. E só isso. E você não pode se encostar na parede por causa disso. É chamado de casaco de pele. A parede é coberta com espinhos muito afiados. Você não pode se apoiar nela. É um armário de tortura onde você passa 15 dias no frio, sem comida, e pode ser punido pelo menor erro. Foi aqui que as pessoas, aqueles ladrões, não estou julgando se eram bons ou maus agora. É uma conversa diferente. Aqui dentro, eles gritavam: digam ao povo que morro como ladrão. Existem 2 celas de punição como essa aqui, e segundo Yevgeny, ninguém as usou nas últimas décadas da União Soviética. Foi considerado um castigo cruel demais. Ninguém sabe quantas pessoas morreram nessas jaulas, e muitas morreram aqui no passado. O Krusty foi uma das poucas prisões do país onde execuções eram realizadas até 1997, até que a moratória sobre a pena de morte foi promulgada. Este lugar se chama 2-1. Todos no Krusty sabiam o que era 2-1. É o primeiro andar do primeiro prédio em Cruz, onde ficavam os condenados à morte, até a moratória ser introduzida e depois os perpétuos. É um lugar para os condenados. Dizem que não se deve falar mal dos mortos. E por aí vai. Só posso dizer que não se deve falar mal dos condenados à morte. Isso é certo. Sabe, se tem agitação e conversa no Krusty, aqui eles nem fazem barulho ao andar. Ninguém grita, ninguém faz sinais.
Nenhum bilhete é trocado, nada disso. Você só senta e pensa. E é horrível imaginar como isso devia ser. O silêncio no corredor da morte é tão ensurdecedor que me deu arrepios. À primeira vista, tudo parece igual aos outros blocos. Portas grossas de aço com escotilhas e os mesmos 7,5 metros quadrados atrás de cada uma. Só que essas celas eram na maioria solitárias, às vezes compartilhadas por dois. Os detentos eram transferidos para cá após receberem sua sentença oficial de morte. Eles tinham que esperar pela execução por cerca de 6 meses ou até mais enquanto toda a burocracia se arrastava. Eles apelavam por perdão e assim por diante. O processo se arrastou por muito tempo e ninguém sabia qual seria seu último dia. Como a execução era realizada, também era mantido em segredo dos prisioneiros dessas celas. Várias pessoas entravam na cela. Um carrasco, alguém do Ministério Público, um médico e um assistente. O promotor lia rapidamente. Blá, blá, isso e aquilo negado. E então, esse condenado à morte, que poderia ter feito algo tão atroz que não merecia viver pelo que fez. Ou poderia ser apenas alguém que violou regras cambiais e seus descendentes hoje trabalham em bancos de quem pegamos empréstimos. Mas, de qualquer forma, essa pessoa pensaria que viriam buscá-lo, talvez numa van, e veria árvores no caminho para um tribunal ou outro lugar. Mas isso nunca acontecia. Eles o levavam para fora, mãos algemadas atrás das costas. Colocavam um tipo de saco na cabeça, não para humilhá-lo, mas para impedir que gritasse. O que uma pessoa poderia fazer se descobrisse o que estava acontecendo? Qualquer coisa. E o levavam pelo longo corredor. E claro, nunca faziam isso à luz do dia, apenas à noite. E assim, o levavam para uma cela que parecia exatamente igual a qualquer outra. O detento teria passado por essa cela muitas vezes, assim como todos os outros. É apenas uma cela, mas a verdade é que não é. Se você abrir a porta, não verá uma cela. Verá escadas descendo para uma plataforma e outra porta. Eles o levariam para baixo até a plataforma e o carrasco usaria sua arma de serviço. Primeiro era um revólver Nugget, depois uma pistola TT e então uma pistola Makarov para dar um tiro na nuca. As paredes daquele quarto eram forradas com cobertores para isolamento acústico. O corpo era levado pela outra porta por uma equipe diferente. O corpo seria posto numa van com passe especial, sem inspeções, levado a algum cemitério e enterrado em local secreto. E ninguém jamais descobriria nada sobre isso. Naquela época, essas ordens eram estritamente confidenciais e, por revelar qualquer detalhe, havia punições terríveis. Então, quem disparou o tiro? Quem era responsável por realizar as execuções no Crest? Dizem que era voluntário e qualquer guarda podia se oferecer, e sua identidade era mantida em segredo. Nenhum colega, muito menos familiares, jamais saberia que eles matavam pessoas, mesmo que não fossem pessoas comuns, mas criminosos. Toneladas de metal e concreto. Tudo é sólido, impenetrável, sabe? Uma luz fraca passa pelas janelas sujas e gradeadas e está muito frio. É verdade que este lugar não é aquecido há muito tempo, então sinto as paredes literalmente sugando o calor do meu corpo.
mas elas compartilham sua história em troca, e essa história é muito trágica, extremamente dramática. Há até algo misterioso neste lugar. Existem segredos que nunca saíram destas paredes. Também há algo majestoso aqui. Sim, é sério. Olhe para tudo isso. Até essas celas pequenas que logo te dão claustrofobia, é verdade. É extremamente desagradável para mim sozinho lá dentro. Então imagine com mais 20 pessoas, né? São horríveis, mas também interessantes pela arquitetura do prédio, com tetos altos e soluções de engenharia de mais de 130 anos. É impossível imaginar quantas tragédias estas paredes podem guardar. Vamos, me siga. Por aqui. Yevgeny Vishankov passou 1 ano aqui detido. Depois foi condenado a 60 anos e transferido para cumprir pena numa prisão em Nizhny Tagil. Ele foi libertado em liberdade condicional antecipada em 1996 e se tornou um conhecido jornalista investigativo criminal russo. Ele foi fundamental na resolução de vários casos famosos de assassinato por contrato. Enquanto ele me mostrava o Krusty, não percebi nele qualquer dor ou arrependimento sobre isso. Isso é apenas parte da minha vida. O que sinto quando entro na minha própria casa? Nada de especial. O que sinto quando passo pela escola de esportes onde treinei por 10 anos? É só mais uma parte da minha vida, como o meu dedo. O que sinto quando olho para o meu dedo? Nada demais. Mas tenta tirar ou quebrar ele. Vou sentir um monte de coisas, pode crer. Tenta apagar essa parte da minha vida e viro outra pessoa. Funciona assim para todo mundo, só que cada um tem sua própria cela. Não importa o que você sinta sobre o Krusty, tem que respeitar. No verão, dá para ouvir o trânsito e a música dos barcos de lazer no Rio Neva. Se você está curtindo a vista do seu apartamento, é muito divertido. Mas ver pessoas aproveitando sua liberdade pela janela da prisão é uma verdadeira tortura. Mulheres com filhos vinham aqui e jovens garotas que gritavam coisas para os detentos que se importavam com eles, que estavam esperando por eles. Elas gritavam, "Eu te amo" e coisas assim. Os funcionários tentavam mandá-las embora, mas nem sempre conseguiam. O interessante é que quando as namoradas gritavam "Eu te amo" para os caras, eles não podiam gritar de volta "Eu também te amo", porque na cadeia tem que usar a gíria da cadeia e seguir o código. E muita coisa se fala diferente da vida normal. Então eles não podiam responder "Eu te amo" e gritavam de volta. Mesma fita. Sabe, se eu dissesse isso à minha namorada, acho que ela não ficaria ansiosa pelo meu retorno, mas esse é o jargão da prisão pra você. Pessoal, não tenho uma única impressão deste lugar, como geralmente acontece em outros lugares. Estou dividido entre meus sentimentos, então posso até divagar um pouco, arriscando desagradar meu editor. Mas, sabe, por outro lado, você entra e a claustrofobia te atinge, e todo esse concreto e grades te esmagam. Sua imaginação começa a correr solta. Sua empatia desperta e você começa a sentir todo o horror de estar confinado neste lugar. Você pensa, e se fosse você entrando nessa cela que já tem 19 pessoas e você é o 20º? O único lugar para você é do lado do banheiro, e isso porque tem 20 pessoas na cela, 24 horas por dia, e toda hora esses caras precisam, sabe? E você não pode fazer nada sobre isso, e eles nem estão tentando te prejudicar. Simplesmente não há espaço até alguém ser solto ou transferido. E aí você pode conseguir um lugar diferente. Você sente tudo isso só de entrar numa cela nas cruzes, mas aí você sai, olha em volta e, nossa caramba, a grandiosidade da arquitetura dessas torres.
Suas interseções em cruz são simplesmente impressionantes. As soluções de engenharia, os altos muros de tijolo vermelho, todo aquele espaço, o layout interessante me faz pensar, uau, que incrível! Nem precisa reformar, é bonito por si só. Talvez só precise limpar um pouco. E então tropeço em algum lixo e penso, caramba, que bagunça terrível. Novamente estou reportando de uns esgotos horríveis da vida. Mas então noto algo em todo esse lixo e me faz pensar que tem pelo menos 10 a 20 anos e pode ter pertencido a alguém muito importante, uma pessoa que realmente deixou marca na história do nosso país. E assim, sua impressão muda conforme você descobre diferentes aspectos do centro de detenção Crest, e você fica com uma impressão muito profunda, realmente complexa, que mistura admiração genuína e horror absoluto, um horror que nem dá para imaginar. Mas também você sente todas essas outras coisas, meio que tudo ao mesmo tempo. O que me leva à pergunta que provavelmente mais importa. A prisão realmente pode reformar um infrator? É verdade que, se você colocar pessoas em um ambiente insuportável, elas podem mudar para melhor? E quanto às pessoas que continuam cumprindo pena após pena com pequenos intervalos entre elas? Elas sabem o que as espera na prisão, mas isso não as impede de cometer crimes novamente e voltar, porque talvez elas sintam que pertencem mais ali dentro do que lá fora. Então, será que a detenção realmente pode fazer algo por elas? Sabe, nunca conheci pessoas que dissessem que receberam punição do Estado. Cumpriram. E agora se sentem diferentes porque foram reformadas. Que dissessem, sim, o sistema funciona. Eu era um criminoso, uma pessoa ruim. Agora que estou livre, sou uma boa pessoa. Faço apenas coisas boas e penso diferente. Duvido muito que essas pessoas existam, porque na prisão, você está cercado por um tipo diferente de pessoas, comparado ao mundo exterior. Você não tem família lá, nem amigos. Bem, você pode ter colegas, mas são apenas companheiros de necessidade. E o que eles ensinam não tem nada a ver com mudar sua mentalidade ou revisitar seus valores. Eles ensinam como não ser pego da próxima vez, como roubar melhor, como fazer o crime funcionar a seu favor, para viver bem e evitar erros bobos na sua atividade criminosa. Então, a prisão não reforma, mas assusta o suficiente para te fazer mais cuidadoso e evitar voltar. Sim, você não muda, só fica mais cauteloso. Sabe, sempre fiquei perplexo com celas limpas e confortáveis nas prisões europeias. Você sabe como Anders Breivik está cumprindo sua pena? O cara que primeiro detonou uma bomba no centro de Oslo em 2011 e depois foi atirar em mais de 60 pessoas num acampamento de verão. No total, foram 80 mortos e centenas de feridos. Ele foi condenado a 21 anos de prisão. E você sabe que tipo de prisão é? Olha, ele tem 3 cômodos, um total de 24 metros quadrados, com quarto, uma escrivaninha decente e acesso a uma academia. Breivik não tem companheiros de cela, e ele não é louco. Os especialistas concluíram que ele assassinou pessoas inocentes, sabendo muito bem o que estava fazendo. E como ele está pagando por isso. Seu único incômodo parece ser a falta de liberdade, enquanto muita gente no mundo não vive com tanto conforto mesmo estando livre. E ainda assim, Breivik acha a situação torturante. Essa pessoa merece esse conforto pago pelos contribuintes. Alexander tem sua própria opinião sobre isso, o que me fez pensar. As prisões deveriam ser como nos filmes de faroeste, onde no máximo 2 ou 3 pessoas dividem uma cela com chuveiros adequados, onde as pessoas têm direitos básicos e podem se comunicar entre si e com quem está lá fora. Claro, deve haver punição, mas não deve ser desumana. Não deveria ser cruel, deveria ser humana. O isolamento da sociedade já é uma punição. Então acredito que qualquer prisão funciona, mesmo uma boa, como na Noruega. Independente do conforto, isolar alguém da sociedade já é uma punição séria por si só.
Então, o isolamento já é uma punição bastante séria? Sim. A única coisa que você quer numa prisão é ser livre. Você não quer mais nada. Você não se importa com o que come ou bebe. Você não sente falta de fumar. Você só quer sua liberdade.